aí, como que você acha que está esse cenário aí? Astropolítico aí. Então, primeiro, né? Essa astropolítica, ela é uma, vamos dizer assim, uma área mesmo de estudo. Existe aí. Nos outros países todos tem. Seríssima. Existe o quê? Um grupo, Existem pensadores geopolíticos que saíram de estudar geopolítica e foram para a astropolítica. E assim, só para fazer um parênteses aqui breve, para quem não está acostumado com essa terminologia, o que é a geopolítica, né? A geopolítica é você tentar explicar como o mundo funciona pela uma estrutura dada pela geografia. Então, é a combinação da geografia com a política, num jeito bem simples de dizer. A geografia, ela te traz coisas externas imutáveis. Em raras ocasiões, a geografia muda. Um abalo sísmico. Sim, claro. É alguma coisa muito monstruosa para você mexer com a geografia da Terra. Com a geologia e tal. Leva muito tempo. Mas com a política não, né? Com a política não. E aí, quando você mistura a geografia com a política, você tem um elemento humano influenciando a geografia. E assim, você tem mudanças drásticas do ponto de vista dos países na geopolítica quando um grande império se expande, ele muda a fronteira. E aí um povo que vive numa fronteira X com uma certa geografia muda de fronteira e aí ele passa a incorporar ou viver com outra geografia. Não é que a gente mudou a geografia, mas a gente mudou o espaço ou a maneira que você interagia com aquele lugar. E aí a geopolítica, ela lida com duas variáveis, basicamente. Assim, esse é um jeito de entender. Claro, depois eu vou falar de outros pensadores geopolíticos específicos que se relacionam com a astropolítica, que é muito legal, você vai curtir. A geopolítica, ela lida com o que a gente chama de linhas de comunicação e centros de recursos. Então, assim, como é que um país interage com o outro? Via linha de comunicação. Certo. Eu preciso de uma rota, seja para eu trocar informação, seja para eu trocar produtos e ganhar dinheiro, seja para eu projetar poder e dominar o outro país. Então, eu preciso ter uma rota de acesso àquele lugar. Muitas das rotas podem ser terrestres, mas elas são mais limitantes, porque é só quem faz fronteira com você. Você não consegue, por exemplo, chegar via terrestre da América do Sul para a Eurásia. Não tem como. Então, você precisa usar outros meios de rotas. E aí, a navegação, né, os oceanos são uma dessas grandes rotas. E a gente chama esses 4 jeitos... Existem 4 jeitos de você chegar no mundo inteiro. Que a gente chama isso de Global Commons. São as áreas comuns do globo. E a primeira delas é o marítimo. A segunda é o aéreo. A terceira é o cibernético, que é o digital. Sim. Então, você consegue falar com qualquer lugar do mundo, qualquer lugar, tem que ter, óbvio, conectado à rede. Mas hoje, a ideia é com tudo. Basicamente com todos. E a quarta dos Global Commons é o espaço. Sim. E aí é interessante porque, assim, o espaço talvez seja a que tenha um acesso mais direto a todos os países. Porque você pode imaginar países que não têm saída para o mar. Então, você precisa passar por um outro para chegar nele, mesmo que você tenha chegando pelo mar. O aéreo, você percorre, né, distâncias de um jeito diferente. Agora, se você está em cima, na volta, você vai acessar... Todo mundo está adjacente a você. Sim. Então, é uma das rotas, uma das linhas de comunicação extremamente importante. E aí, imagina assim, ao longo da história, geopoliticamente, por que uma rota é importante? Porque ela liga um país a um centro. Lembra que eu falei que são duas variáveis? Centro de recurso. Isso, centro de recurso. E aí tem 2 tipos de recurso: recurso natural e recurso econômico. Hong Kong é um recurso econômico. O Kuwait é um recurso natural. Sim. E os recursos, eles mudam. Os recursos naturais mudam de acordo com a tecnologia e com a evolução de novas máquinas, novas descobertas. Claro. Então, uma hora deixa de ser o carvão, o recurso natural importante, se torna o petróleo, depois é o urânio, depois vai ser, sei lá, o lítio, como é agora, talvez. Antes eram as baleias, que eu brinco que o petróleo salva as baleias. Isso. Jamais as baleias, esqueçam disso. Exatamente. Bom ponto. E aí, então você tem uma mudança que pode ser desses elementos, né, das mudanças dos recursos naturais. Entendi. E tem as mudanças dos recursos econômicos. É mais difícil explicar por que eles mudam.
Mas eles também são impactados pelos recursos naturais. Ah, claro. E também são impactados pelas rotas ou pelas linhas de comunicação. E a linha de comunicação ela é importante para você acessar esses lugares de recursos. Se você tem uma mudança no lugar de recurso, uma nova rota passa a ser mais importante. Sim. E aí, olha o que a teoria vai nos levar, né? Então nós temos uma nova rota que é a descoberta do caminho para as Índias, que levou os europeus a colonizarem o mundo com ganhos econômicos. Em busca de um centro de recurso, ele encontrou uma nova rota. E aquela rota transformou o mundo. Então imagina que a gente descubra, e a gente já sabe que tem, você sabe melhor que todo mundo, um asteroide. Esqueci o nome dele. O Psyche. Isso, o Psyche aí que a NASA está mandando. 16, não é? 16. Psyche, isso aí. O Psyche 16, avaliado em 700 quinquilhões. Esse número que... É um número esquisito, é absurdo, né? É um número absurdo. É porque ele é de metal, para o pessoal entender. O Psyche ele é um núcleo de um planeta que não se formou. Então ele é um asteroide muito metálico. E muito aí o pessoal fala que se você conseguisse, né? Explorar ele. Né? Então, ele é um recurso natural. E aí vamos supor que ele... Imagina a quantidade de ouro que ele tem ali. A quantidade de riqueza que existe naquilo. Sim. 700 quinquilhões é um número assim absurdo. A gente não consegue nem imaginar o que é esse dinheiro. E qual é a rota para eu chegar nesse asteroide? Qual é a linha de comunicação? O espaço. Então, a geopolítica ela vai moldando... E óbvio que aí você precisa de uma tecnologia. Uma tecnologia nova que te permite acessar esse lugar. Quando a gente olha para as rotas de navegação, elas mudaram uma vez que a gente criou um motor a propulsão. A vapor. Senão você tinha que ser navegando pelo vento. Hoje, quando a gente tenta transpor isso para o espaço, você precisa levar em consideração o espaço-tempo do que o Einstein falou, que a gente pode traduzir nos poços gravitacionais. E esse é o elemento que vai ditar a característica daquele espaço, em vez da gente pensar... a não ser que a gente tenha uma propulsão muito mais potente. Aí os americanos, por exemplo, os militares americanos ficam falando em propulsão nuclear. Sim, já estão com a DARPA lá estudando para fazer isso. Mas aí também, isso aí o que muda muito também é os políticos, eles acabam influenciando muito, né? Porque a gente pegar a história recente dos Estados Unidos, né? O Obama, por exemplo, ele foi um presidente que o lance dele era esse aí, mineração de asteroide. Isso, tanto que ele passou a lei. Esse era o foco do negócio dele. Isso. Quando mudou pro Trump, né, que veio depois dele, o Trump falou, esquece essa porcaria de asteroide, vamos ficar na Lua. Então esse negócio vai mudando, né? Então uma hora foca num negócio, outra hora foca no outro. E isso... Porque eles fazem leituras, e aí a gente tem um problema, né? Quando a gente fala da geopolítica, então a gente tem que levar em consideração a geografia, que é imutável. Aí como que o ser humano interage com a geografia que vira geopolítica. E aí dentro da geopolítica a gente tem essas duas variáveis, as linhas de comunicação e os centros de recurso. E aí você tem a geoestratégia. Sim. A geoestratégia qual é o cenário que eu estou lendo da geopolítica e onde eu vou direcionar os meus recursos e os meus esforços de acordo com o que eu entendo que está acontecendo. E aí cada líder vai fazer a sua leitura. Exatamente. E óbvio que as nações... A gente consegue influenciar pouco a geopolítica, a não ser que tenham grandes descobertas tecnológicas que mudem essas coisas todas. E não está na mão de um país mudar se nós vamos começar a usar o lítio ao invés do urânio, ao invés do petróleo, ao invés da baleia. Isso é uma coisa que acontece que não tem controle, não é uma pessoa que tem o controle. Então, uma nação ela pode se dar muito mal dependendo da decisão. Isso. Se ela ler errado a geopolítica, ou melhor, se a geoestratégia dela for errada. E tem vários exemplos na história. Brasil, né, cara? Deu errado, aí tá dando errado o tempo todo. A gente não quer nem saber do espaço, no caso aí, né? Não quer nem saber desse Global Common. Não quer nem saber, né, cara? Isso pra mim é um negócio terrível. Você acha que é terrível? Eu acho que é terrível. Eu não sei se você pode falar. Não, mas pra mim é terrível. É óbvio que é terrível, né? Assim, mas é que... Bom, porque a gente tem tantos problemas, né? Em tantas as áreas. São decisões erradas em cima de decisões tempo inteiro, erradas, né? Isso aí é um negócio muito complicado. Mas voltando ali, então, o Obama, o lance dele era o asteroide.
E aí ele teve lá, não, nós vamos capturar um asteroide, vamos trazer. Teve vários modelos até, um que era uma rede, outro que era um negócio. Eu lembro até hoje de uma apresentação que ele fez que ele colocou uns astronautinha no asteroide. Legal pra caramba. Aí veio o Trump e mudou pra Lua. Porque a Lua, nesse lance de recurso que você estava falando, ela é muito importante, muito importante. Muito mesmo. Muito importante. Ainda mais porque, depois eu quero saber a sua opinião, vamos terminar o negócio da astropolítica, por causa da fusão nuclear. Porque a Lua tem um elemento que a gente não tem aqui na Terra e ele seria o responsável por fazer a fusão deslanchar, que é o hélio 3. E quem que tem o mapa de hélio 3 da Lua? A China. Porque ela mandou uma sonda lá para mapear o hélio 3. E ela sabe exatamente aonde que está, entendeu? Fora a água, né? Isso, que agora a Índia está lá procurando... A Índia pousou lá no lugar onde tem a água. Onde tem água. E a água, ela tem essa questão nuclear e tem a questão de você ter uma base permanente. Uma base boa lá, exatamente. Se você não tem água, e a água pode ser usada para combustível, enfim, para outras coisas. E para essa mineração e para você conseguir ter uma base permanente ali.